Iniciando mais uma análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou analisar o Coluna do Fla hoje para falar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira matéria, que tem tudo a ver com o jogo de ontem, e eu vou falar um pouco do jogo. Flamengo tá show, vence o Remo no Maracanã e se aproxima da liderança do Brasileirão. Vamos falar do jogo agora? Flamengo vence o Remo. Como o Flamengo venceu o Remo? Nos primeiros minutos, onde o Flamengo vai ser o gol, o Remo teve duas, três oportunidades para ser um gol. Porque é o que eu falei ontem. Ele ia defender, ia sair no contra-ataque, jogada de velocidade. Então o Flamengo errou muito passe no primeiro tempo. Vamos ser sinceros em relação a isso. O Flamengo errou muito as tabelas. No segundo gol, no primeiro gol, escanteio, bola parada, é o que eu falei também, que o Flamengo podia fazer gol de três maneiras: jogada de cruzamento, bola parada e tabelinha rápida. E chute média distância, na verdade. Primeiro gol, bola parada, escanteio, Arrascaeta cobrou e Léo Ortiz fez. Tem que ser uma arma bem mais trabalhada. Acho que é uma oportunidade grande. Também está com jogadores muito altos. Pedro, os dois Léos, o Eric Pulgar, Alexandro, que é bom na cabeceira. Ontem jogou o Royal, que é outro bom jogador de cabeceira. Então também tem que treinar. Bola parada é uma arma para vencer as retrancas. Acabou o primeiro tempo, o jogo, acho que o Remo no primeiro tempo utilizou o contra-ataque com erros de passe. No segundo tempo, Léo Jardim fez uma boa escalação com Luiz Araújo e Samuel Lino, que teve velocidade e habilidade para quebrar a marcação 1 contra 1. No segundo tempo, o Flamengo acertou esses toques finais, essa tabelinha. Começou a sair gol do Samuel Lino, que veio cortando por dentro. Importante também a movimentação da Arrascaeta sem a bola. Ele saiu, ele puxou para o fundo e abriu o meio campo para o Samuel Lino cortar para dentro e vir costurando por dentro. Tocou no Pedro, recebeu a tabela, tocou no Luiz Araújo, recebeu, chutou, desfiou, a bola entrou. Poderia ter dado passo para o Luiz Araújo de novo, que ali quebrava o marcador, mas no chute dele a bola desfiou no marcador e entrou no gol. O terceiro gol, mesmo estilo de jogada. Samuel Lino pegou a bola, tocou para o Arrascaeta, que abriu a perna. Pedro não estava muito ligado nessa jogada, poderia ter feito 1-2 com o Arrascaeta feito o gol, mas Pedro lutou até o momento. Ele tá um toque de calcanhar que o zagueiro também se embola a bola e acaba rolando para o Luiz Araújo. Ali tá a entrada da área, chutar. Então, chute da entrada da área, para mim, ver 2 gols. Ser uma arma também para vencer esse Remo, utilizando Pedro como pivô. O Flamengo conseguiu vencer essa retranca. Então o Flamengo conseguiu manter. As substituições dele também eu achei acertado. Ele aproveitou para testar, colocou Paquetá e Carrascal no primeiro momento, depois colocou Cebolinha, puxou o Carrascal como um camisa 10 e recuou o Paquetá. Então para mim ele acertou em todos esses detalhes do jogo. Acho que o Leonardo Jardim está melhorando o time do Flamengo aos poucos, está com as ideias muito boas, com muita evolução tática. Vamos lá para mais notícia aqui, para falar um pouco mais sobre o que foi o jogo de ontem. Colômbia convoca Carrascal do Flamengo para amistoso na data FIFA. Carrascal jogou muito bem, merece estar na seleção, vem jogando bem, e acho que cada vez mais ele está evoluindo. Questão de detalhe, depende do jogo, do estilo de jogo que ele pretende fazer, que ele faz no Flamengo,
que ele evolui ou não. Vamos para mais notícias aqui do Flamengo. Interessante, Pucar está de fora. São duas notícias que eu vou juntar para o seu comentário. Pucar está de fora do jogo do Flamengo versus o Corinthians pelo Brasileirão. Léo Pereira leva o terceiro cartão e é desfalque para o jogo do Flamengo versus Corinthians. O Flamengo vai perder 2 jogadores, mas tem no seu banco jogador para isso. Ele testou Paquetá no jogo de ontem, mas eu acho que essa faca do Eric Pucar vai para o Everton Araújo. Acho que tem uma proteção, um poder de marcação igual ao do Eric Pucar, que ajuda o Flamengo ali no sistema defensivo, já que o Jorginho sai mais pro jogo. E no lugar do Léo Pereira tem um jogo, tem o Vitão, que faz a mesma função. Só que ele é destro e o Léo Pereira é canhoto, mas às vezes que o Vitão foi utilizado ali, para mim, fez boas e grandes partidas. Lembra aquele passe que ele deu pro Varela, que ajeitou e Pedro fez um golaço, acho que foi contra o Botafogo, se não me engano, ou contra o Cruzeiro, que foi um lançamento Vitão por cima do sistema defensivo. Não, foi contra o Madureira, eu lembrei. Foi aquela goleada contra o Madureira que o Vitão jogou e deu um lançamento perfeito para o Varela, que ajeitou e o Pedro arrematou pro gol. Sobre o Corinthians domingo, e falando um pouquinho desse jogo de hoje, também deve utilizar outro esquema tático. Acho que o Remo joga de um jeito, o Corinthians joga do outro. O Remo ia jogar no contra-ataque, ia se fechar e ia explorar uma bola só. Já o Corinthians vai querer jogar mais de igual a igual. Lembrando que também faz sistema defensivo, mas acho que o Flamengo vai ter que ter mais posse de bola, prender mais a bola. Vai ser o jogo mais rodado, porque o Corinthians tem um contra-ataque forte, tem qualidade ofensiva, então o Flamengo vai ter que ter mais paciência, mais toque de bola, até jogar com um meio campo mais técnico do que habilidoso. Eu vejo isso nesse jogo para o Corinthians domingo, que diferente do jogo de ontem, o Flamengo partiu para cima, o Flamengo vai ter que tomar mais cuidado para fazer transições ofensivas com mais técnica do que foi com esse jogo contra o Remo. Vamos lá, juntar algumas matérias aqui que fala do mesmo assunto para falar só de um assunto só. Grupos definidos, veja todas as chaves após o sorteio da Libertadores 2026. Flamengo está no ar. Com a estreia na altitude, veja o adversário em ordem, 2 jogos do Flamengo na Libertadores. Definido, Flamengo enfrenta o Estudiante, Cusco e Independente Medellín na fase de grupos da Libertadores 2026. É aquele negócio, o Flamengo tem que vencer em casa, garantir os 9 pontos em casa, e um empate ou uma vitória fora de casa garante o Flamengo. Então o Flamengo pode jogar com um time forte em casa, partindo para cima, vencendo os adversários dentro de casa, e no jogo de fora de casa vai ser mais um time mais defensivo, mais jogando no contra-ataque, não precisa jogar um grande futebol fora de casa. A gente sabe muito bem que a altitude já trabalha o Flamengo. Jogos na Argentina são jogos mais contato físico, muita força física. Então o Flamengo pode fazer um sistema mais defensivo fora de casa, explorando contra-ataque, jogar com inteligência, um esquema tático inteligente. E dentro de casa colocar o time do Flamengo com tudo, com a sua força máxima, com a sua qualidade, para vencer os jogos em casa. Jogar o time para cima dentro de casa e fazer um jogo que vencer fora de casa. Depois mata-mata com o treinador ali, mas eu vejo isso na Libertadores. Flamengo dentro de casa um time bem ofensivo, fora de casa um time retrancado.
porque o Flamengo pode garantir 3 pontos com empate fora de casa e dentro de casa garantir 9, o que estaria 12 se o Flamengo conseguir a classificação. Importante o Flamengo conseguir a classificação. Ano passado mostra isso, o Flamengo classificou em segundo, uma fase que o Flamengo não jogou muito bem, passou no finalzinho lá da Libertadores e acabou sendo campeão. Isso aí interfere em nada. O Flamengo tem que conseguir a classificação e isso que interessa. Então, minha ideia para a Libertadores é essa. Flamengo tem de casa um time bem ofensivo, bem para vencer o jogo mesmo. E fora de casa um time mais retrancado. O Flamengo tem elenco para isso, para fazer variação estática. Então vamos deixar o trabalho do Leonardo Jardim fazer o trabalho dele. Acho que é um cara inteligente, vai saber, tá fazendo isso já no Flamengo, variando o time taticamente, colocando o time mais técnico quando precisa ser, um time mais rápido e habilidoso, como foi ontem contra o Remo, com o Luiz Araújo, Samuel Lino, Arrascaeta e Pedro, time com muita transição. Demorou um pouco para esse time entender, mas depois eles entendeu a movimentação e o Flamengo conseguiu meter 3. Lembrando que no primeiro tempo o Flamengo achou o gol aos 19 minutos, e no segundo tempo, antes dos 10 minutos, em 9 minutos do jogo, o Flamengo já fez 2 gols. Então, é esse pensamento que eu quero que reflitam, pode refletir, temos que refletir sobre isso. Que ele está variando taticamente, também tem um time muito habilidoso e ao mesmo tempo ele consegue colocar um time muito técnico, até um time defensivo, se for a ideia dele fazer uma boa retranca, tem como ele fazer, trabalhar nesse aspecto também. Vamos para mais notícia. Flamengo atropela o Renascer, Sorocaba e assume a liderança da Superliga do Vôlei. É isso aí, é outro esporte que o Flamengo, a torcida tem que abraçar. Já tem o basquete, agora o vôlei é um esporte também muito vibrante. Tem pessoas que amam o vôlei. Então, assim, o Flamengo tem que trabalhar o público também nesse aspecto. Isso aí desenvolve marketing, ações que o Flamengo tem que trabalhar para ter um público específico para cada esporte. Claro que o futebol é o carro-chefe, mas com inteligência, com boa estrutura, eu vejo que o Flamengo também pode explorar o vôlei, o basquete e outros esportes olímpicos, mas tem que trabalhar ali na raiz, ali, saber separar qual é o torcedor, quem realmente gosta do vôlei, quem realmente gosta do basquete. São esportes apaixonantes e eu creio que a diretoria tem que desenvolver esse marketing para cada esporte, para que possa crescer e o Flamengo ser uma potência, não como futebol, mas como clube, que é isso, clube de regatas Flamengo. Então o Flamengo tem que trabalhar todos aspectos do seu clube. Vamos ver outra notícia interessante. Tem muito aqui, ó, esse aqui eu achei interessante também para analisar no dia de hoje, para finalizar. Leonardo Jardim revela felicidade com a atitude de ter jogadores do Flamengo. Isso aí, acho que alguns jogadores do Flamengo melhoraram muito na mão do Leonardo Jardim, uma mudança de atitude dos jogadores que não, assim, com o Felipe Luiz não tinha e com o Leonardo Jardim passou a ter. Não porque o trabalho do Felipe Luiz é ruim, acho que caiu na rotina e o Leonardo Jardim pode passar isso ano que vem. Do mesmo jeito que o Felipe Luiz passou esse ano, o Leonardo Jardim pode passar ano que vem. O time acostuma com o jeito do treinador e ele não consegue avançar. Isso aí tem que ser do treinador aproveitar esse bom momento que estão vivendo hoje, para que amanhã ele consiga trabalhar aspectos dos jogadores. Então é algo assim que tem que ser bem dialogado entre treinador e jogador para que possa evoluir. Eu falei que é a última matéria, mas lembrei que tem mais coisas interessantes para comentar. Arrascaeta realiza sonho com o filho em jogo do Flamengo versus Remo. Com certeza, acho que a felicidade do Arrascaeta é a felicidade também de muitos torcedores.
ele realizar o sonho dele. O Flamengo, ele realizou o sonho do Flamengo, ser campeão da Libertadores após muitos anos, e hoje ele pode ter esse apoio da torcida, de ter realizar o sonho pessoal dele. Então acho que são dois aspectos muito gigantescos, e é bom essas notícias, que o Flamengo não seja aquele Flamengo de antigamente, capa de jornal, que foi o caso do Bruno, e passa a ser um Flamengo família, Flamengo de amor. Então, que esses momentos, jogadores com sua família, reconhecimento da nação em relação a isso, é muito bom, muito saudável, faz muito bem ao Flamengo. Vamos para outra notícia, também interessante, tem que falar. Com 2 golaços, Flamengo vence o Olímpia e está na decisão da Libertadores Sub-20. 2 golados, 2 pinturas, Rian Roberto cortou e chutou de esquerda. O Pablo Lúcio também acertou uma bola de primeira, já que cortou o escanteio, a bola sobrou no alto e pegou parte pronto e acertou o ângulo do goleiro. Então a base evoluindo. Eu assisti o primeiro tempo, depois tive que trabalhar. Tem que evoluir alguns quesitos ali, que eu acho que faz parte da transição pro profissional. Jogadores que querem chutar do meio de campo para fazer gol, tem que saber trabalhar melhor a bola, dar toques, aproximar mais perto da área para fazer uma finalização perfeita. Eles estão querendo chutar de qualquer jeito, eles próprios resolveram o jogo. Chega no profissional, jogadas individuais. Lembro muito o Vinícius Júnior jogando no Real Madrid, que Benzema fala que ele só queria driblar. Então eles vão passar por esse processo de cobrança daqueles jogadores que estão lá mais tempo. Então eles têm que perder na base, a tal passe, saber o momento certo de fazer o drible, o momento certo de saber aproximar da área, saber tocar a bola, saber valorizar o colega ali para a melhor condição, porque quando chega no profissional, os jogadores cobram eles, os jogadores com mais experiência acabam cobrando eles por tentar resolver o jogo sozinho. Eu creio que tem que ser trabalhado isso na base. Ter bons jogadores, ter jogadores abridores, jogadores que resolvem partidas, é excelente, mas porém tem que saber trabalhar em conjunto. Eu creio que falta isso, senti isso no jogo de ontem. Jogadores no meio de campo querem dar um chutão para fazer gol, tá? Lançamento de época para aproveitar a velocidade do atacante rápido do Flamengo. Acho que quando chega no profissional não consegue assumir a posição no time titular e jogar o futebol que sabe jogar. Acho que é isso só. Então amanhã eu volto falando mais, fazendo uma nova análise comigo, Eduardo, falando mais sobre o nosso Flamengo.